Você sabia que tem muita gente pagando consórcio há mais de 5 anos e não conseguiu casa, não conseguiu carro, não conseguiu absolutamente nada? Eu sei, parece muito exagero, mas é a realidade de muita gente. E sabe o que é o pior de tudo isso? Muita gente entra no consórcio porque o vizinho, porque o amigo, porque o gerente do banco falou que é muito bom e queria economizar muito dinheiro. Mas será mesmo que essa pessoa está realmente certa? Então fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te mostrar com números reais, sem enrolação e sem papo de vendedor. Você já ouviu falar que consórcio não tem juros, que é muito melhor que o financiamento, que é a forma mais inteligente de comprar um bem? Pois é, eu também já ouvi falar disso várias vezes. Apesar de que parte disso realmente é verdade. Mas adivinha, existem algumas taxas ocultas dentro do consórcio que você tem que pagar e que muita gente não sabia. Como, por exemplo, taxa de administração, fundo reserva, reajuste anual. Aí quando você junta tudo isso, a conta fica bem diferente do que as pessoas te contam. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar hoje, do jeito certo e com números reais. Imagina o seguinte, você e mais 49 amigos querem comprar um carro e cada carro custa o equivalente a 60 mil reais. Aí vocês fazem um combinado. Todos os meses, cada um coloca R$1.200 em uma conta coletiva. No primeiro mês, vocês já juntaram 60 mil reais. Ou seja, alguém é sorteado e já compra o carro. No segundo mês, vocês juntaram 60 mil reais, aí outra pessoa é sorteada e assim por diante. E no final de 50 meses, todo mundo já pagou o equivalente a 60 mil reais e todo mundo tem o carro. Parece muito interessante e vantajoso, né? Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é quando você entende quem administra tudo isso. Porque infelizmente, dessa vez, não são mais seus amigos, são os bancos, são as empresas, são pessoas que querem lucrar. E aí que entra os custos ocultos que ninguém te explica direito. O primeiro custo é a taxa de administração, o segundo é o fundo reserva e o terceiro seria o seguro, que pode ser opcional, mas aumenta a sua parcela. E tem um detalhe fundamental, diferentemente daquele grupo de amigos que criou um consórcio nos anos 60, hoje em dia você não sabe mais quem são as pessoas desse grupo, você não tem controle mais sobre nada, você apenas paga e reza para ser sorteado. Mas agora vem a parte mais importante desse vídeo, onde eu vou te mostrar a partir de uma simulação real. Vamos fazer uma simulação prática. Vamos supor que você quer comprar um carro no valor de 70 mil reais. Então você entra no consórcio com uma carta de crédito no valor de 70 mil reais. E as parcelas são de 425 reais por mês. No prazo de 222 meses, que equivalem a 18 anos e meio. Você consegue imaginar 18 anos pagando uma parcela sem ter o carro em mãos? Agora fica atento nessa conta. 425 reais em 222 meses equivalem a 94.400 reais. Mas a sua carta de crédito é de 70 mil reais. Ou seja, você pagou 94 mil reais para ter acesso a 70 mil reais. A diferença de 24 mil reais é de custos e taxas. E olha um detalhe muito importante. Nessa simulação, só a taxa de administração equivale a 32% do valor total. E de fundo reserva 3%, totalizando 35% só de taxa. E tem um ponto que deixa muita gente confusa, que seria o reajuste anual das parcelas. E todo ano as parcelas sobem e para o consórcio de automóveis, o índice utilizado para correção monetária seria o IPCA, que seria o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que só em 2021 esse índice foi de 10% em um único ano. Isso significa que aquela parcela de 425 reais poderiam virar 467 reais no ano seguinte. Isso eu tô falando só de reajuste, sem considerar as taxas. Agora eu vou te falar um dos maiores erros de quem entra no consórcio sem saber disso. Esse é um cenário que eu costumo ver com frequência. A pessoa quer finalmente parar de andar de ônibus só em ter um carro próprio e vem alguém e oferece um consórcio para ela. Aí ela entra, aí começa a pagar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos e continua andando de ônibus, mas infelizmente não foi sorteada. E o pior de tudo é o que acontece quando ela finalmente é sorteada, lá no mês 150, 160. Sabe aquele carro que ela queria comprar de 70 mil reais? Pois é, infelizmente, hoje não custa mais 70 mil reais. A carta de crédito foi reajustada? Até foi, mas o carro pode ter se reajustado muito mais do que o IPCA. Então aquele sonho que estava sendo planejado por 12 anos está fora de alcance. E olha, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com certeza, mas esse é um risco real que muita gente desconsidera quando assina um contrato. Mas espera aí, você pode estar pensando, mas e se eu der um lance embutido? Aí você é contemplado muito mais rápido. E é exatamente isso que eu vou te falar agora. A grande promessa de quem vende consórcio é exatamente essa. Se você der um lance embutido, você é contemplado muito mais rápido. Ok, pode até ser, mas vamos ver como isso funciona na prática. Na mesma simulação, a gente fez uma carta de crédito no valor de 70 mil reais. O menor lance, que foi o vencedor, estava em 47 mil reais. Ou seja, para você ser contemplado mais rápido, você teria que ter 47 mil reais disponíveis agora. Isso representa 68% do valor total da carta de crédito. Se você tivesse 47 mil reais agora, por que você não usa
diretamente para comprar o bem? Essa é uma pergunta que muita gente não faz, porque se você tem dinheiro, provavelmente você tem outras opções melhores do que o lance. O sorteio do consórcio funciona com uma lógica simples. Você pode ser sorteado no primeiro mês, como também pode ser sorteado no último mês. Infelizmente, você não controla isso, e nenhum gerente do banco vai garantir quando você vai ser sorteado. Então, quando alguém diz, você pode ser sorteado muito mais rápido, pode até ser, mas também pode ser que não. Agora eu vou responder uma das perguntas que mais recebo sobre esse tema. Consórcio é investimento? Eu vou te responder essa pergunta de forma bem clara. Investimento é quando você coloca dinheiro em algo que te devolve mais dinheiro com o tempo. E o consórcio não faz isso, porque você não recebe dinheiro nenhum enquanto você espera. O dinheiro fica parado no consórcio sendo utilizado por outros participantes. É como se fosse uma poupança forçada, mas sem os juros. Mas é aquele argumento que muita gente fala de que a carta de crédito vai aumentando com o tempo? Sim, ela pode até aumentar, mas ela aumenta seguindo a inflação do setor. O IPCA, assim como eu já tinha falado anteriormente, é utilizado para automóveis. Agora, o INCC é utilizado para imóveis, o que significa que você não está ganhando nada por cima da inflação. Você está apenas preservando o seu poder de compra. E sabe o que faz isso também? Qualquer aplicação de renda fixa básica, mas com liquidez. Ou seja, você pode resgatar se você precisar do dinheiro. Então, respondendo a sua pergunta, o consórcio não é investimento. É uma ferramenta de compra parcelada sem juros explícitos, mas com outras taxas. Agora vem a comparação que vai deixar tudo muito mais claro. Vamos colocar um consórcio frente a frente com o simples ato de investir. E vamos usar os mesmos R$ 425 por mês da nossa simulação. No primeiro cenário, você entra no consórcio por 222 meses e no final de tudo, você tem uma carta de crédito no valor de R$ 70 mil. Mas não se esqueça, porque você vai ter pago R$ 94 mil para ter uma carta de crédito no valor de 70 mil. No segundo cenário, você pega esses mesmos R$ 425 por mês e investe em algo simples, como por exemplo, você investir em uma aplicação de renda fixa que renda 100% do CDI. O CDI hoje está pagando 14,65% ao ano, ou seja, 1,22% ao mês. Em 10 anos, que seria mais ou menos metade do tempo do consórcio, você teria acumulado cerca de R$ 110.700. Agora, e se você continuasse por 222 meses, segura para não cair da cadeira, porque você teria acumulado cerca de R$ 406 mil, enquanto no consórcio você daria R$ 70 mil. Seria apenas uma diferença básica de R$ 336 mil. Aí eu te pergunto, isso mudaria alguma coisa na sua vida? Tudo bem, eu sei que tem muita gente que já ouviu falar que dá para ganhar muito dinheiro com consórcio. Até seria verdade, porque existe uma estratégia chamada alavancagem com consórcio, mas eu vou ser bem direto sobre o que ela é de verdade. A ideia seria você entrar em vários consórcios ao mesmo tempo, de valores menores, para aumentar a chance de você ser contemplado cedo. E quando você é contemplado, você vende a sua carta com lucro, porque quem compra sua carta de crédito já entra com a contemplação garantida. Em tese, até daria para você ganhar bastante dinheiro, mas também tem bastante risco envolvido. O primeiro risco é que você pode não ser contemplado cedo. Já o segundo risco é que você precisaria ter bastante capital para conseguir sustentar a parcela de vários consórcios. E o terceiro risco é que o mercado de cotas pode ser volátil. Então sim, até existe a chance de você ganhar dinheiro com consórcio, mas calma, porque não é essa renda passiva fácil, igual muitas pessoas falam na internet. Agora uma pergunta que muita gente faz: consórcio ou financiamento? Qual que é o melhor? Ou pelo menos, qual que é o menos pior? Eu vou ser bem honesto com você, porque a resposta é depende. O financiamento tem juros altos e você paga muito mais no final, mas em contrapartida você já tem o bem desde o primeiro mês. Quando o prazo é curto, o consórcio tem menos custo no total e você não paga juros como no financiamento, mas você pode esperar anos e anos para ser contemplado. Então, para comparar de verdade, você precisaria incluir tudo na conta. Quanto você vai pagar de juros no final do financiamento? Se você for fazer um consórcio de imóvel, quanto você pagaria de aluguel durante o consórcio? E quanto seriam as taxas do consórcio? A resposta só aparece quando você faz a matemática completa, e ela vai ser bem diferente para cada pessoa. Então, afinal de contas, a pergunta que não quer calar: vale mesmo a pena fazer consórcio em 2026? Para ser bem sincero, na maioria dos casos não. Não porque o consórcio seja um golpe, é porque se você colocar os números na mesa, se você investir esse mesmo valor, você consegue ter um resultado muito melhor. O consórcio, na maioria dos casos, ele é menos pior do que o financiamento, mas isso não significa que seria a melhor decisão financeira a ser tomada. O problema real não é o produto em si, é quando a pessoa entra no consórcio sem saber das taxas, do reajuste, da espera e também, o principal, do impacto real no seu bolso. Inclusive, eu já gravei um vídeo explicando qual que compensa mais, financiamento ou consórcio. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E você, já fez o consórcio ou está pensando em fazer um? Coloca aqui nos comentários. Eu quero muito saber sobre a sua experiência. E se esse vídeo abriu sua mente, compartilha com alguém que está pensando em fazer um consórcio. Pode
ser que você salve a saúde financeira de alguém hoje. E claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Porque aqui nesse canal a gente fala de dinheiro de uma forma que deveria ter sido explicada para você há muitos anos atrás. Até o próximo vídeo.